Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhadas de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal do Estema e acompanhe a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Esse podcast é patrocinado pela All Out Run e pela Ticket Sport e está sendo gravado no Estúdio Estema. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. Estamos chegando no evento runístico mais famoso do Brasil. E hoje o nosso episódio é especial da Maratona do Rio. Uma das provas mais desejadas, mais bonitas e também mais intensas no calendário brasileiro. Afinal, a Maratona do Rio não é só uma prova, é quase um evento cultural da corrida. Tem um visual absurdo, praia, muita torcida, gente do Brasil inteiro, calor, emoção, logística, perrengue e, claro, muita história. A gente resolveu fazer um episódio que vai funcionar como um guia mesmo pra vocês. Sobre como viver a experiência do Rio e também sobre como desbloquear novas distâncias sem dar aquela surtada. Bora começar esse episódio? Boa! Gente, as convidadas de hoje somos nós mesmas. Um episódio só com nós duas pra falar de uma prova que a gente adora e que inclusive a gente vai fazer. Exato. Todo ano a gente tá batendo carteirinha lá. Inclusive, na verdade, ano passado eu não fiz, mas me arrependi, gente. Tô aqui me redimindo, tanto que esse ano eu vou fazer 2 provas. Pra compensar, Pra né? compensar o ano passado que eu não fiz. Eu vou fazer a de 21 e a Má vai fazer o desafio. Uhum. E ela tem muita experiência, ela fez a primeira maratona dela lá. Sim. E eu já corri a meia 2 vezes, então estamos correu aqui 2 vezes a meia lá? Já, 2 vezes já. Olha. Desde que eu fiz a primeira, fiz 2 anos seguidos, Uhum. 23 e 20, não, 24 e 25. Então agora a gente tem, digamos que a gente tem uma experiência ali pra falar um pouquinho sobre essa prova e preparar aí vocês que estão indo talvez viver pela primeira vez, não só a prova, mas pra quem também tá aí se preparando pra desbloquear pela primeira vez uma nova distância, seja lá qual for, 5, 10, 21, 42, né? Exato. E amiga, pra gente começar já com tudo, o que você acha que faz a prova do Rio ser tão desejada? Olha, eu não entendia muito bem por que antes de ir pela primeira vez, né? Acho que eu via muita gente indo, mas não sabia o que encontrar tão diferente. Mas eu acho que o primeiro ponto é o cenário, né? O Rio de Janeiro é um lugar icônico. Correr no Rio, a vista e o trajeto da prova é maravilhoso. Mas um fato muito importante, gente, é que esse trajeto não acontece só na Maratona do Rio. Exato. Tem várias meia maratonas, principalmente para quem vai fazer a distância de 21, que tornam a distância do 21, que é, inclusive, a prova com maior volume de inscritos, né? Quando a gente vai olhar todas as distâncias, que fazem também o mesmo percurso. Então, à vista, digamos, você tem várias provas, mas eu acho que comparando, e eu já fiz uma prova lá que foi o mesmo percurso e não era a Maratona do Rio. Mas a energia, realmente, do final de semana, eu acho que é o que muda tudo. Chamam ela de Major brasileira e não é à toa. É pelo volume de pessoas mesmo que vai correr. E quando você chega lá, você sente que a corrida é... A cidade festival, está... né? Exato, a cidade está esperando corrida. Tá. A cidade está respirando corrida. Então, isso você sente em todos os lugares. Você vê muitos corredores e isso é muito especial. Fora a questão de reunir pessoas do Brasil inteiro, como a gente comentou na introdução, né? Então, eu acho que é isso, são as pessoas que tornam... E a vibe da cidade durante a prova que eu acho que torna o evento tão icônico, assim. Sim, não, eu concordo. Eu acho que a Maratona do Rio foi tomando uma proporção que ela deixou de ser uma simples prova para se tornar literalmente um festival, uma major brasileira que todo mundo quer fazer, que as inscrições esgotam, que as pessoas estão na rua torcendo. Isso é muito raro e é muito legal até de falar. Eu fico arrepiada porque eu acho que é isso que um corredor luta tanto aqui no Brasil, para ter torcida, para você, né, tá correndo na rua e ter a mesma vibe que você tem quando você corre fora. Então, acho que é isso que a Maratona do Rio proporciona, além de várias outras experiências, né? Então, correr no visual bonito, ter uma expo bem legal, ter várias ativações de marcas acontecendo lá. Acho que todo esse clima durante o feriado deixa bem especial. Não, a cidade, ela respira corrida. Então, você vai na Lagoa, você vê muita gente correndo, muitas marcas fazendo ativações, experiências para os corredores. Eu sei que tem várias lojas que também vão fazer coisas especiais. Então, para quem nunca fez uma Major, eu falo por isso que ela é Major brasileira, porque eu vivenciei o que era a cidade respirar uma corrida quando eu fiz a minha primeira Major em Berlim. Que era isso, você ia na cidade, você era
importante por estar correndo aquela prova e vários restaurantes, lojas, marcas abraçavam isso. A cidade mudava de cara, né? Eu acho que a Maratona do Rio é o que acontece. O Rio de Janeiro, para quem vai lá nesse feriado, a corrida é o que direciona e manda na cidade naquele momento. Então, acho que isso é muito gostoso. Além de também, eu acho que a prova teve todas as distâncias. Então, você Sim. pode participar de alguma forma. Você pode fazer o 5, o 10, o 21, o 42, ou todas as distâncias. Então, tem pessoas que fazem as 4 provas. Tem pessoas que escolhem fazer 3. Então, ela tem um pouco dessa pegada também de você poder desafiar É e não verdade. ficar restrito a uma única prova só. O que eu também acho muito legal. Sim. E por que você acha, amiga, que tanta gente escolhe o Rio pra correr a primeira meia ou a primeira maratona? E você fez a sua Eu primeira fiz maratona isso. lá. Então, você pode responder com propriedade. Gente, assim, vou ser sincera, eu não escolhi pela Maratona do Rio. Eu escolhi porque no ano, que era 2021, foi o que restou. Que foi um ano de pandemia, um monte de coisa foi cancelada, não era meu plano A, mas enfim. O que eu acho que pode fazer muita gente escolher é exatamente a questão do visual, que você vai correr num lugar maravilhoso, então isso já estimula você a treinar e a passar talvez por aquele sofrimento que é uma primeira distância longa, mas também eu acho que pelo percurso ser plano, né? Então isso acaba atraindo muita gente. Aqui em São Paulo, é um percurso super difícil, super técnico. Outras capitais, como Curitiba, também tem um percurso muito difícil. Então, eu acho que provas planas tendem a trazer muita gente por conta disso. E é exatamente isso que você estava falando, né? A Maratona do Rio, ela é uma experiência. Então, acho que muita gente vai pra ela pra viver a experiência e não só pra correr e pra poder curtir. Eu acho que até o que a gente fala muito, eu sou uma corredora muito fã da experiência que uma prova proporciona. Então, no meu caso, eu tenho muita vontade, eu acho que a maratona que eu tenho mais vontade de correr no Brasil é a do Rio, justamente pelo percurso, né? Esse ano, inclusive, vai ser um percurso novo, que era o percurso inicial. Esse ano foi por isso que eu topei fazer o desafio Exatamente. também, exato. E a gente volta para um percurso maravilhoso que você sai lá mais além Sai da da Barra, Praia da Reserva sai da Praia e da vai até o Reserva aterro. e vai até o aterro. Então é praticamente uma linha reta, né? Você não fica dando tanta volta. A antiga você meio Você que ia dava até o uma- Leblon é. e você voltava, então você pegava um pouco essa sensação de ir e voltar. Mas assim, e o percurso, pra quem já foi pro Rio de Janeiro, gente? É maravilhoso, É lindo. é maravilhoso. Toda a reserva, a vista, o visual que você tem, pra mim, é um dos lugares mais legais pra você correr no Rio. Então, acho que você poder fazer isso numa prova, com certeza torna os 42 quilômetros muito mais divertidos. E nem todo mundo vai, acho que pensando em 42 quilômetros, buscando altimetria, buscando a questão de poder ter uma prova plana pra bater um RP. Eu acho que muita gente vai, até pela primeira vez, Sim. pra poder unir o útil ao agradável, né? Poder É. vivenciar e se desafiar pela primeira não, vez os eu digo 42 mais num lugar no- bonito, assim. No plano, nem tanto pensando em tempo, mas sabe, tipo assim, de 42 já é um baita Ah, não, desafio. super. Ainda vou me colocar a primeira vez fazendo com Ah, não, subida, total, sabe? total. Aí acho que isso pode atrair bastante gente, mas assim, eu também concordo. Eu acho que Rio, Entre Porto pra Alegre e Rio, mim, por não exemplo. é o lugar pra bater RP. Exato. Tipo, eu acho que aqui no Brasil a melhor prova pra você bater um RP em maratona é Porto É. Alegre. Tanto a meia quanto a Eu maratona. acho. Tipo, inclusive assim, eu não acho que o Rio é o lugar mais fácil do mundo de você concordo. bater um RP, tá, Uhum. gente? Em qualquer uma das distâncias, tanto pelo clima, mas também totalmente. pelo volume de pessoas que tem correndo a prova. Então, Se você sair de trás, esquece, assim. você vai passar um difícil. perrenguinho ali no começo. A gente vai falar mais sobre isso, que eu acho que é uma dica muito importante pra quem tá indo fazer pela primeira vez. E acho que entrando justamente nesse ponto, né? O que costuma ser mais desafiador no Rio, além da própria distância, que por si só, correr uma prova já é algo super difícil. O que você acha que é mais desafiador? Amiga, eu acho que o calor, voltando pra minha experiência na primeira maratona, pra mim, o principal foi o calor, com certeza, era novembro, naquele ano a prova acabou sendo em novembro, então intensifica ainda mais. Tudo bem que a gente tá falando uma prova em junho, mas no Rio de Janeiro não costuma fazer muito frio. Então, o calor eu acho que é uma coisa que pode pegar. A umidade também é uma coisa que a gente fala muito pouco, mas que pode pegar e que pegou muito pra mim na minha prova de Buenos Aires. Foi lá que eu descobri o quanto a umidade realmente impacta numa prova de endurance. E, na verdade, eu acho que esses dois, na verdade. E o volume de pessoas, né? Eu acho que na minha visão, assim, eu tive... Os 2 anos que eu fiz, eu acho que eu não peguei... E eu sou uma pessoa que eu me dou bem até com um certo calor, assim, né? De temperatura. Mas pra mim é a umidade. Isso eu já sinto, assim, sempre que eu chego no Rio de Janeiro, independente da época, o meu primeiro dia correndo lá, eu sinto o peso da umidade. Da umidade, ó. Eu sinto o peso da umidade. A minha primeira corrida, ela sempre sai mais pesada. E por isso que eu recomendo que quem puder chegar antes, eu acho essencial pra dar uma aclimatada. Né? Você já dá uma primeira corridinha ali no seu primeiro dia, porque eu acho que já dá uma desbloqueada. E pra mim me ajuda muito. Eu sinto que só chegar lá e correr, eu sinto que não vai ser meu melhor dia. Mas a maior dificuldade, de fato, quando a gente fala até de RP,
além do calor, é um lugar que às vezes engana, porque por mais que em julho, tá nublado, tá meio friozinho, cara, não negligencia hidratação, porque como a Mari falou, tem a questão da umidade, você vai perdendo sais, muito mais do que você perderia em outros Sim. locais, e às vezes você não se atenta tanto. Então, acho que é uma prova que você precisa ficar bem atento à sua estratégia de hidratação, mais do que em outros lugares do Brasil. Mas a quantidade de pessoas realmente é um desafio, assim, a prova de 21 tem muita gente, cada ano tem mais gente, então a largada é um caos, assim, então pra quem quer bater um RP, você sai meio desesperado, porque você vai ter que desviar de muita gente, por mais que, né, infelizmente as pessoas não respeitam o pelotão que elas deveriam estar, Sim. as pessoas às vezes se colocam em outros pelotões que falam, fala na inscrição que vai correr muito mais rápido do que de fato é. E você ser muito sincero na hora de se inscrever no pelotão é a melhor coisa pra você e pros outros que vão estar ali. Se todo mundo correr e largar exatamente do pelotão que representa a sua velocidade, né? Sim. Vai ajudar todo mundo, vai ficar muito mais organizado. Então lá muita gente se inscreve no pelotão errado e muita gente, inclusive, pula ali e tá no pelotão D e entra ali no A, e isso atrapalha muito a dinâmica. Então, aquele início ali é mais afuniladinho, porque a avenida lá do Leblon não é super larga, então Sim. tem ali esse afunilamento de pessoas. Mas, então, acho que nesse sentido, você que quer bater RP, eles até vendem a Vendem a largada antecipada, né? Que é uma alternativa pra quem quer muito fazer o RP lá. Mas saiba que vai ser um RP muito mais difícil do que, por exemplo, você, se for de São Paulo, uma prova na Marginal. E acho né? que tem uma questão que, assim, esse ano, tudo bem, a maratona, ela não dá pra falar que é uma maratona com altimetria, mas já tem um pouquinho mais de elevação do que tinha anteriormente, por causa daquele ponto que passa pelo Joá. E, além disso, também é uma prova que tem bastante curva. Isso, no final de uma prova com muita, né, de uma prova longa, acaba contando mais na sua metragem. Então, assim, não é uma prova que eu diria que é uma prova, nossa, super fácil, quem quer vai e bate RP. Eu acho que é uma prova difícil pra bater RP. A Marcela é uma pessoa que já fez isso lá. Só que eu bati, meus 2 últimos RP são lá. Então, assim, é difícil, gente. Mas dá. Mas não é impossível. Exato. Então, os meus 2 últimos eu bati lá. Mas Eu também, bati assim... mas foi sofrido, mas é isso. eu acho que o meu do ano passado eu achei menos sofrido do que o do primeiro ano. Eu peguei, acho que a minha prova de 2024 tava um pouco mais quente. Que eu tava lá. Essa eu dei uma sofrida. Ano passado, eu acho que o clima tava um pouco melhor. E eu também tava num dia melhor, eu acho. Então, eu senti que o RP saiu de uma forma muito mais fácil, com muito menos sofrimento. Mas, óbvio, eu também não tentei fazer nenhuma outra prova no ano pra bater RP. Eu ano passado, eu não escolhi nenhuma prova na Marginal, por exemplo, que é um percurso pré-plano, pra tentar superar. Talvez, se eu tivesse escolhido uma prova mais favorável, talvez eu tivesse me surpreendido com um RP menos sofrido. Pode ser. É que eu não botei em parâmetro de comparação. Mas assim, não é que é uma prova que você não consegue atingir sua meta, muito pelo contrário. Super é possível, tá? Só saiba que você vai se estressar um pouquinho no começo, pra ter que desviar de muita gente, mas depois o negócio encaixa ali e vai tranquilo até o final. E, amiga, acho que entrando nessa questão do calor, como que o calor muda a sua estratégia de suplementação durante a prova? Nossa, eu acho que eu fico muito mais ligada em hidratação, inclusive pré, né? Que eu acho que numa meia, normalmente, assim, comparando 21 com maratona, que no caso eu vou fazer meia. Eu não tenho os mesmos cuidados que eu tenho numa maratona, em termos de hidratação um dia antes, de ficar tão atenta. Quando é no Rio, eu tenho. Porque é isso, eu tomo muita água no dia anterior, muito eletrólito. Eu fico bem mais me resguardando nessa questão, bem mais atenta mesmo na hidratação pré e durante também. Mas aí durante, eu acho que eu sigo muito o que eu já faço em outras provas, mas aí eu priorizo gel com sódio. Eu levo uma garrafinha, que é algo que eu não faço muito, porque como eu já tomo gel com sódio, eu não fico às vezes repondo muito. Mas lá no Rio, a minha garrafinha é uma garrafinha que tem também eletrólito. Você leva cápsula de sal também? Cápsula de sal eu levo uma sempre ali meio de coisa, mas eu acho que ano passado eu não usei. Na minha maratona eu cheguei a usar, mas na estratégia da meia do ano passado eu não lembro se eu tomei ou não. Talvez eu acho que eu até tenha tomado no meio. E é uma coisa que eu, por conta do gel de sódio, também normalmente em meia eu não tomo sódio. Mas na maratona você Cápsula de repõe o sódio por meio do gel e da cápsula. garrafinha. Não, E da cápsula. Na Tá. maratona eu não tomo o eletrólito no meio da prova, mas eu tomo gel com sódio e tomo a cápsula. Entendi. Mas isso é um teste que é muito particular meu, tá, sim. gente? Porque eu já fiz uma prova que eu tomei muita cápsula de sal, eu saio da prova 3 quilos inchada. Caramba. Foi uma prova aqui em São Paulo de 30K. E aí, quando eu fui testar uma suplementação, inclusive, pro coisa, eu falei, gente, tá muito estranho, que eu acho que eu
me passei. Porque o Uhum. gel de pra mim, então, o meu corpo Sim, processa. isso tem que ser cada um Eu mesmo. testei, eu falei, puta, o meu corpo processa um pouco diferente, porque eu fiquei muito inchada, talvez eu não precisasse de tanto sódio assim. Uhum. Mas, normalmente, na do Rio eu fico bem mais atenta mesmo, porque é isso. Às vezes engana, você acha que você tá ótimo, mas tem a questão da umidade que a gente não sente. Você perde muito mais, por mais que o dia esteja nublado. Então, a gente tem que ficar muito mais atento. Sim. Principalmente se você não mora no Rio. Acho que pra quem já tá acostumado a correr no Rio, mas quem não tá acostumado, precisa não negligenciar nunca esses cuidados de hidratação. E vai estar um tempinho feio no feriado, vai estar mais frio. Mesmo assim, gente, não é porque vai estar frio, não é só sol que tira. O clima em si já exige esse exato. cuidado especial. E, amiga, qual que você acha que, assim, já tendo corrido algumas provas, qual que é o maior erro de quem corre no Rio pela primeira vez? Gente, assim, o meu erro, né? E acho que não é só no Rio que isso acontece, mas talvez no Rio, por ter aquele visual maravilhoso, isso aconteça muito. Mas principalmente agora falando de longa distância, é se empolgar logo no começo. Cara, é uma puta festa, tá cheio de gente, você vai estar largando, tá? Ainda normalmente tá fresquinho, né? Porque é junho, tá ali o quê? Uns 16, 17 graus normalmente. Então eu acho que se empolgar muito no começo é o principal erro. Foi o que eu fiz na minha primeira maratona, que foi a Maratona do Rio. Comecei muito empolgada, quebrei feio ali, um pouquinho depois da metade. E foi uma coisa que aconteceu também na meia maratona que eu fiz lá, pra bater meu RP. Eu não quebrei, não aconteceu nada, só que eu comecei também muito empolgada e tava um dia, assim, mais fresco no começo. Depois saiu um calor e aquilo me bateu, assim. Às vezes, se você começa na calma, sem ansiedade, mais pra frente você não vai sofrer tanto com o calor. E acho que é até uma dica que eu tô levando pra mim nessa próxima prova que eu vou fazer, que é: começa tranquilo, sabe? Sem ansiedade, começa de boa. E aí, mais pra frente, conforme a prova for decorrendo, aí vai aumentando a velocidade, né? Vai entrando um pouco mais no tranco, porque eu acho que se precipitar e fazer isso no começo é uma coisa que pode te fazer, assim, quebrar lá na frente. E tem uma outra coisa que é uma coisa muito comum que acontece também, isso acho que vale pra todas as distâncias, que é você ficar torrando no sol um dia antes. Gente, não faça Nossa, isso isso. é muito Eu coisa. fiz antes da minha primeira maratona. Pior cagada que eu já fiz. Porque, assim, é isso, você não percebe quando você desidrata, você tá ali torrando, sabe? Se desgastando, porque você pensa, tô parada, não tô me desgastando. Tá sim, você tá tomando sol. Então, isso é um erro também. E você? Acho que isso é uma das coisas que pode acontecer, né? De você estar curtindo o Rio, porque junta com uma viagem, eu acho que é um cuidado que às vezes tem que ter em provas com viagem no geral. Uhum. Porque você sai da tua rotina. Então, eu acho que um erro é, às vezes, se bagunçar em alimentação, acabar não ficando atento em comer tudo que precisa no dia anterior, justamente porque vai pra praia, quer ir passear. Então, acho que precisa ter esse cuidado quando você faz uma prova em viagem no geral. É algo que é muito fácil a gente comer Sim. algo que você não tá acostumado. Então, acho que é importante aí no dia anterior você se resguardar de forma geral. Mas acho que o meu erro, o que eu diria às vezes no Rio, que pode acontecer, é pela prova ser muito bonita e ter muito entretenimento, você esquecer a hora que você tem que fazer as suas coisas. Pode ser. Então, já aconteceu de eu estar tão ligada e eu ver que eu tinha passado do momento de tomar meu gel. E assim, tomar atrasada. Então, de quase perder, acho que na minha primeira, eu quase perdi. Eu me baguncei todas nos géis, eu demorei muito pra suplementar. E eu senti falta disso no final, porque eu tava tão empolgada com o que tava acontecendo ao redor. E é muita gente, a torcida, a paisagem, tudo. Então, acho que esse é um erro que pode ser da primeira vez, de você ficar tão empolgado com o seu redor e que esqueceu o que você precisa fazer. E outra coisa também é dos postos de água, principalmente pra meia maratona. Acho que a maratona faz esse S também. Que quando você sai ali de Copacabana, tem uma parte que pra mim é a pior parte da prova, que é do 11 ao 13 ali. Que você vai, volta e vai de novo. É uma parte pra cabeça também tenebrosa. E é uma parte que normalmente os 2 anos é pra mim a parte mais quente da prova. Eu não sei se o sol naquela hora tá batendo desse jeito. Então, nos meus 2 anos foi o momento mais sofrido. Você sabe a hora que eu tô falando? A hora que vocês saírem de um túnel, é do quilômetro 11 ao 13. Sim. Então, é o momento que você vê ali, começa a ter a vista bonitinha do Flamengo, Eu daquela acho que praia do Flamengo, acho que bem ali. Então, você vê uma vista linda, mas você fica lá um tempão. E eu não sei se é o horário, realmente, que é o sol. Que eu senti muito calor nos 2 anos nessa hora. Foi mentalmente a parte mais difícil. Acho que é Botafogo, não é? Tava É tentando ali, lembrar. exato, ali que vira, acho que é no Botafogo. É antes do Flamengo, É. é no Botafogo ali. E é onde você vê o Cristo, o Corcovado, então a vista é muito linda. Só que é muito calor, é muito fotógrafo, assim, é muita gente, é um vai e volta, então fica meio tumultuado. E pra pegar água, eu vi muita gente passando, porque são ruas
que afunila um pouquinho mais do que as outras. Então, eu vejo que fica mais cheio, você sente que tá Sim. bem mais cheio. Tanto é que as fotos naquela hora, é um lugar lindo, mas as fotos na hora que você for comprar vão ficar horrorosas, porque não vai ter nenhuma foto boa. Tem 1000 pessoas junto com você, é difícil. Sim. É muita gente, mais afunilado. E aí, eu quase perdi de pegar água por isso, porque é tanta gente, você vai tentar pegar, aí você se enrola com as pessoas. Então, essa parte eu achei a parte mais complexa, tanto mentalmente, mas também pela quantidade de Nossa, calma. pessoas. Agora você tava falando. Cara, uma parte da prova que eu acho bem complexa mentalmente, nos 21, principalmente, é aquela parte que você passa pela chegada, só que Você você se volta. direciona até o centro e ainda tem mais ou menos uns 3, 4 Tem uma quilômetros. subidinha ali. E daí, no final, ainda tem uma subidinha. Porque você passa, em uma parte da via, você vê a chegada e você pensa, eu ir lá na frente fazer o retorno e voltar. Só que não, você dá uma volta ainda pelo Você centro. vai até quase o aeroporto. ali. Exato. No centro tem paralelepípedo. Tem então, menos torcida. tem menos torcida. Então, assim, pra mim, ali é uma parte também de lembrar que a prova tá acabando. Apesar de não estar tão perto quanto você gostaria, tá acabando. Mantenha calma que vai dar tudo certo. Mas eu acho que o pior erro que você pode cometer nessa coisa de estar muito cheio é não pegar água. Ah, sim. Tipo, cara, pega água em todos Pega água. os postos. Sim. Porque isso é... E assim, às vezes fica muito cheio, sem querer, passa Uhum. e não deixa passar. Diminui um pouco, pega É. água. Eu acho que esse é um cuidado que tem que tomar mesmo. Concordo. Nessas horas mais afuniladinhas, eu vejo que fica mais caos pra Uhum. pegar água mesmo. E, enfim, não é bom você ficar um posto sem tomar. Isso pode te cobrar muito caro lá na frente. Sim. Falando não só da prova, né, amiga, agora, porque a prova é ali o dia em si, mas o antes também. Dicas gerais da logística, porque eu acho que ano passado, principalmente, falou-se muito sobre filas gigantescas para retirada de kit, sobre um pouco do caos que ficou a cidade, e aumentou muito o volume de participantes nos últimos anos. Eu acho que eu não senti. Ano passado, eu acho que esse ano ainda vai ser mais cheia, porque eles até aumentaram um pouco, né, de inscrição da maratona e tal. Então, ano passado eu já achei muito cheia, coisa que comparando com 2024, Uhum. já foi outra prova em volume de pessoas. Eu achei que foi um pouco mais caótico de forma geral. E eu acho que esse ano a tendência Tende, é que seja ainda mais gente correndo. Então, alguma dica de retirada de kit? O que você achou da experiência? Que você não estava no ano passado, né? Eu Do não ano que tava você no foi. ano passado e até me perguntaram qual que a gente acha que é o melhor horário pra retirar kit. Eu sinceramente não sei se tem isso, mas o que eu tava vendo que a prova tava recomendando fazer é a gente realmente ir no horário que vai retirar o kit, porque daí você vai ter uma fila específica pra aquele horário. Se você for fora do seu horário, você vai entrar numa fila geral, que provavelmente vai ser uma fila até um pouco mais tumultuada. Agora, assim, não sei, como que foi ano passado? Cara, ano passado, eu cheguei no Rio na quarta-feira. E eu só fui retirar meu kit, pra vocês terem uma ideia, na sexta-feira, quase 5 da tarde. Antes, ocorria no sábado. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu peguei 0 fila. Porque eu acho que muita gente... A feira é muito legal. Tem muita ativação de marca legal. Sim. Então, vale a pena você ir pra passear. E não necessariamente ir na hora que você vai retirar o kit. Porque é legal você chegar lá, curtir a feira e tal. Mas como tem as distâncias de 5 e 10, e 5 é na quinta e 10 é na sexta... Até a prova de 10, porque ainda tem muita gente retirando o kit dessas duas distâncias, além de gente retirando de 21 e 42. Então, eu senti que, como eu fui depois que a prova de 10 já tinha acontecido, muita gente já tinha pego o kit. E aí, como eu fui na sexta final do dia, foi muito mais tranquilo. Ai, perfeito. E como você chegou na Marina da Glória? Você foi de não, eu Uber acho mesmo? que eu fui... Ano passado eu fui de Uber, mas eu também fui de metrô. E eu recomendo de metrô, tá, Estão gente? recomendando muito de metrô. Eu fui de metrô, eu achei muito fácil. Eu acho que ano passado eu fui de metrô também. Fui de metrô também. Eu acho que funciona super bem. Tem um metrô que sai na frente ali. Então, a estação, pra quem vai ficar na Zona Sul, é a estação que cobre ali basicamente todo o bairro. Esse ano eu devo de metrô também. Eu vou estar em Ipanema, então com certeza eu vou também usar o metrô. Tanto pra ir, pra voltar da prova pra casa também, eu recomendo o metrô. Ah, perfeito. É muito tranquilo, fiz isso nos últimos anos. Ano passado quer dizer, em 2024 eu voltei da prova, que termina ali na Marina da Glória, de metrô, e foi ótimo. Foi Eu acho muito excelente. tranquilo. E se eu não me engano, no dia da prova também, quem corre não precisa pagar. Eu não lembro, eu preciso confirmar essa informação. Eu não lembro lembro exatamente. Se pode ser uma fake news. Mas eu acho que não paga, tá? No dia da prova. Depois a gente confirma e bota Bom pra vocês confirmar aqui. pra ninguém tomar É. multa. Mas, de forma geral, gente, uma das coisas mais legais da Maratona do Rio é a Expo. Né? Eu acho que, diferente de muitas provas, ela tem muita, muita ativação legal. Eu acho que ela num lugar lindo também. Então, além de ser, assim, é a retirada de kit mais linda, com vistas maravilhosas. Então, vale você ir com calma. Vai, participa das ativações. E aí, eu recomendo muito, assim, quem chegar antes no Rio, já vai logo no primeiro dia, porque você vai curtir mais. Sexta-feira, quinta final da tarde, que começa a chegar muito voo quinta de manhã, até sexta ali é meio caótico. E quinta-feira, um ponto importante, quinta-feira à tarde é a prova do 5K.
que a prova acontece ali. E aí Uhum. fica um caos, porque muita gente vai assistir a prova, vai correr a prova. Então eu não recomendo que é um horário muito bom pra você ir. Se você quiser assistir o 5K, encorajo. Mas ir pra retirar kit essa hora, acho que vai ser meio loucura. É. Então eu deixaria pra você... E aproveita pra ir lá várias vezes, gente. Sempre tem coisa legal acontecendo, vai com É, calma. sempre tem show, tem um monte de ativação de marca, dá pra você acabar ganhando vários brindes. Eu só também não recomendaria você, assim, ir com muita esperança de encontrar algum item específico pra Exato. comprar ali na feira, porque é isso, é muita gente que vai, então a depender do horário que você vá, pode já ter acabado. Então, se você quer muito alguma coisa, talvez seja melhor garantir pelo site ou por outra É. loja da marca que você tá querendo. É. Mas, assim, de fato, a Marina da Glória vira um espetáculo, assim, né, nessa época do ano, e vale muito a pena ir pra curtir outras coisas que não só a retirada do kit. Exato, e a gente também sigam a gente lá no nosso Instagram, que a gente vai estar lá fazendo a cobertura e vai mostrar pra quem Exato. tem curiosidade, a gente vai mostrar pra vocês tudo que vai ter nessa Expo, tá? Ah, e acho que um ponto importante aqui da gente falar nessa questão da logística é em relação ao pré-prova. Então, assim, e onde comer? Ah, isso é importante também. Você vai, né, faz seu carbo load. Sei que tem muita gente que não faz, mas também tem muita gente que faz. E os restaurantes do Rio costumam ficar bem lotados. Então, se você ainda não fez essa reserva, dá uma olhadinha, vê de fazer uma reserva num restaurante que seja de massa. Ou então, se você tem a oportunidade de cozinhar em casa, às vezes acaba sendo muito mais fácil do que você ter que procurar algum lugar. Já vai dando uma olhada nisso antes. Eu sei que o nosso episódio sai na quarta e a prova é no sábado e no domingo, mas já tenta dar uma olhada antes pra não chegar em cima da hora e você ficar desesperada sem saber o que vai acontecer. E até uma coisa que eu adiciono ao que a Má trouxe, né? Se você tá no Airbnb, gente, eu recomendo Cozinha. fortemente que você coma em casa. Uhum. Além de tudo, assim, diante da prova, eu recomendo sempre pra você jantar cedo, descansar. Então, ano passado, no primeiro ano, a gente foi em restaurante. Cara, a comida do restaurante eu ainda pedi uma massa que veio muito pouco. Então, assim, eu ainda saí tem de lá essa com questão. fome, tipo, ainda Uhum. errei no meu prato. Então, fui dormir meio assim de, meu Deus, não comi o suficiente. Cheguei em casa e comi um pão, sabe? Pra tentar. Enfim, esse ano que a gente ficou, o último ano que eu fiquei em Airbnb, daí foi muito mais tranquilo. A gente fez macarrão em casa, acho que Uhum. conseguiu, enfim, preparar as coisas com calma. E acho que é uma dica geral pra toda a prova também evitar testar qualquer coisa nova. Então, não vai sim. inventar de comer um negócio que você nunca comeu. Uhum. Não vai inventar de, no dia da prova, você tomar pré-treino, coisa que você nunca fez. Acho que... Pegar o gel da prova e tomar na hora. Exato. Então, tenta se manter ali fiel a tudo que você treinou até agora. Uhum. A gente fala muito sobre ciclo de prova, que o ciclo de prova não é só pra te treinar fisicamente pra prova, mas é pra você também testar suplementação, pré-treino. Então, no dia, replica o que você já tá acostumado a fazer. Inclusive, um look também que você já tá acostumado a usar. Eu sei que muitas vezes até vai na feira, quer comprar look novo e tal. Cara, eu não recomendo, principalmente pros 10K, 5K, eu acho que é até ok. Meia maratona e maratona, eu já acho que é meio besteira você acabar usando um look que você tá desacostumado. Alguma peça de roupa de uma marca que você não conhece. Acho que nesse momento é melhor você ir no seguro, No certeiro. sabe? Exato. Acho que é a melhor coisa. E também é sempre importante você escolher roupa de uma marca que você confia, né? Então, vocês sabem que aqui a gente tem a Loud como nossa parceira. Inclusive, eu e a Má, a gente tá usando aqui a coleção Tá do maravilhosa. Rio de Janeiro. E aí, Essa é as amiga? blusas casuais. Exato. Inclusive, isso é uma coisa super legal, de uma coleção não só pra você usar a roupa no dia da prova, mas também pra Sim. você respirar já a vibe, já entrar no clima da E, cidade. gente, você já entra no clima da Copa, tá? Porque é mega brasileira. Exato. Dá pra usar pra Adorei. tudo. Dá pra usar Exato. pra tudo. E é no clima carioca. Então, ela não é uma blusa datada. Não é só da Uhum. maratona, não. Ela É linda. Dá pra você usar, assim... sempre. Sempre. A gente tem cupom no site, que é Girls Who Run. Aproveitem, os lookinhos sempre são maravilhosos, muito versáteis, com muito bolso, pra você fazer o esporte que você ama, com liberdade. E acho que é isso. Não teste nada de novo, mas se testar, testa all out, que vai dar certo. É uma marca que você pode confiar. E eles também estão com um drop lindo de Uhum. peças também pra correr a prova. Não só as camisetas casuais que a gente mostrou, mas tem muita peça legal. Eu e a Má, a gente escolheu um look maravilhoso pra correr juntas Divo. nos 21. Então tem várias coisas pra quem gosta de shorts mais soltinhos, shorts com bolso, enfim. Deem uma olhada lá também. E já garantam rápido de vocês que dá tempo ainda pra vocês usarem na prova. Agora, uma coisa que é muito legal da Maratona do Rio é que muita gente deixa pra debutar pela primeira vez em grandes distâncias, Sim. porque escolhe essa prova pra ser aí o palco, né, de uma grande conquista. E falando nisso, a gente tem algumas dicas também pra dar pra quem tá indo pros seus primeiros 21, primeiros 42. Acho que o que você falaria aí, amiga, pra quem tá pela primeira vez indo fazer uma distância, encarando pela primeira vez? Uma distância mais longa, assim, tipo, partindo dos 10 pros 21. Exato, vai debutar ali. Ai, gente, é que essas dicas, eu sei que às vezes são meio batidas, mas realmente é o que eu acredito, assim. Então, pra você aproveitar, pra você curtir muito, pra você
assim, viver cada segundo da experiência, que às vezes a gente acaba banalizando de, todo mundo tá no Rio, e como se fosse uma coisa que todo mundo tivesse acesso, mas não é algo muito especial. Viver esse final de semana é muito especial, e eu posso falar isso com propriedade, porque ano passado eu não vivi, e eu fiquei com FOMO de quem tava lá. Então, assim, aproveita cada segundo dessa experiência que o Rio proporciona, sabe? Não ficar focando tanto em pace, em tempo, em meta que quer bater, e acho que focar mais em experiência, porque pra mim o Rio, ele é exatamente isso, é a experiência que você ter correndo lá, que você vai ter correndo lá nesse final de semana. Se você for somente com a cabeça de quero chegar nesse tempo, talvez você termine frustrada, porque como a gente já falou nesse episódio, o Rio não é uma prova tão fácil assim. Só que se você for com a cabeça de quero aproveitar essa experiência, gente, vai ser a melhor prova que vocês vão fazer na vida. O Rio tem tudo de bom pra oferecer e com certeza vocês vão sair de lá querendo voltar. Acho que a Má falou tudo. Eu acho que é a questão de quem tá fazendo pela primeira vez. Se você tá com alguma pressão de tempo pra primeira vez, gente, você tá com a cabeça errada. Toda vez que a gente vai debutar numa nova distância, eu falo que é o momento de você não se apegar a meta nenhuma. A sua meta tem que ser cruzar a linha de chegada e conquistar a medalha independentemente do tempo. Exato. E realmente aproveita, porque você só vai fazer uma coisa pela primeira vez, uma única vez. Então, assim, a primeira vez que você faz 21, você vai lembrar pra sempre. A primeira vez que você fizer os seus 42, você vai lembrar pra sempre. Então, olha, curte realmente cada momento, porque isso vai ser uma conquista que você vai levar pra vida inteira e não deixa ela estragar, tirar o brilho dela por ficar muito bitolada com o tempo, o pace no relógio. E como a Má disse, também é uma prova que pode trazer várias surpresas, porque a gente nunca sabe o clima, é uma prova cheia, então você pode estragar uma experiência que é pra ser só 100% positiva por uma pressão que você também não deve ter num primeiro desafio como esse. Então vai de cabeça aberta, vai pra curtir, e cara, com certeza foi o que a Má trouxe, é uma das provas mais legais do Brasil e uma das melhores pra você poder, de fato, viver a experiência sem pressão nenhuma. E, gente, acho que até me colocando um pouco nesse lugar, vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma coisa igual eu vou fazer agora, que é correr 63 quilômetros em um final de semana. Eu nunca corri uma meia maratona e depois uma maratona. Sei que tem bastante gente que já fez isso, mas vai ser a minha primeira vez. E eu tô indo exatamente com essa cabeça. Cara, eu nem sei qual tempo eu vou fazer. Não faço ideia de qual vai ser o pace que a gente vai fazer. Porque eu quero ir lá pra curtir. Todo o brilho pra mim dessa experiência tá nisso. Tá em você curtir aquele visual maravilhoso, essa experiência toda. E fazer uma coisa pela primeira vez que, assim, você vai descobrir na hora como é que você se sente. Então, foca nisso, não deixa a pressão, assim, de, querer bater uma meta, te pegar, porque com certeza você vai curtir se você for pela experiência. E eu acho que eu posso falar com propriedade da minha primeira vez no Rio, gente, eu me arrependi muito, porque eu fui pra bater RP e a primeira, eu nunca tinha vivido a prova. Era a minha primeira vez fazendo a meia do Rio. E eu não sabia o que era esse final de semana. E eu fiquei muito bitolada com um tempo, eu queria muito fazer num tempo específico. Spoiler, eu não fiz o tempo que eu queria. E ainda, então assim, além de não ter feito exatamente o tempo que queria, bati um RP, sim, mas não fiz aquele número que eu tinha colocado na cabeça. E eu cruzei a linha de chegada na hora que eu cruzei com uma sensação um pouco agridoce, que foi a minha experiência, que naquele momento eu decidi que eu nunca mais, me perderia nisso na corrida. E por isso que eu sou bem chata ali de pace, experiências à parte, assim, de nunca mais cruzar uma linha de chegada com essa sensação, porque foi uma prova que é uma prova linda, e eu fiquei completamente bitolada, olhando pro meu relógio, o tempo inteiro olhando pro relógio, tentando manter um pace, fazendo uma força absurda num cenário que não tava tão favorável pra mim, e assim, eu não precisava. E nessas horas o melhor é desapegar, né? Exato, ainda tive um piriri federal depois. Sério? Não consegui aproveitar, a galera querendo me ver. Verdade, Nossa, eu fiquei assim, péssima, enfim. Então, além de tudo, pós-prova, também não conseguia curtir, porque eu tava péssima, indo no banheiro 79 vezes. Enfim, não foi uma coisa, putz, que legal, né? Eu acho que isso do Rio tem uma questão. A hidratação até pega nesse pós, porque muita gente tem um piririzinho ali depois por conta do esforço e do calor. Coisa que normalmente em provas em outros lugares eu não enfrento tanto, mas lá no Rio acontece. Então, acho que foi isso. Eu realmente me arrependo da primeira vez que eu tava fazendo aquilo, eu não ter desfrutado da prova. A última que eu bati meu RP lá, apesar de ter saído do RP, eu fui zero com a cabeça do RP. Ele foi acontecendo, eu tava num dia bom, o pace encaixou, eu fui naquele ritmo e não... E você nem foi na largada avançada, né? Não, porque eu não queria. Ano passado, Highlander. Exato. Ano passado eu não queria fazer um RP, então eu não tava nessa vibe. Até 2 amigos que estavam comigo foram na largada avançada. Eu falei, gente, essa prova eu quero curtir, porque a outra foi tão sofrida. Eu não queria sofrer nessa e eu também não tinha colocado nenhuma meta de tempo, nada. Eu só queria finalizar aquela prova feliz, assim. E acabou que foi um dia bom pra mim. Então, saiu um RP, muito RP, inclusive, despretensioso, mas fiquei muito feliz. Mas não tirou o brilho da minha prova. Então, acho que é uma prova que... Enfim, nenhum RP vale você tirar o brilho de viver aquela experiência. E, amiga, ainda nesse clima de primeira vez numa distância mais longa, eu acho que uma coisa que a gente sente muito é aquele frio na barriga,
muitas vezes legal, mas muitas vezes ruim também, de tipo, cara, será que eu vou conseguir fazer isso? E o que você acha, né, melhor forma de lidar com esse medo, com essa ansiedade, com esse sentimento de, nossa, acho que eu não vou conseguir fazer isso? Gente, eu acho que em toda prova você vai sentir isso, sempre, né, que for uma prova que vai te desafiar. E o que eu falo muito é confiar, é confiar que você treinou. Então, se você fez a sua parte, se você treinou direitinho, é focar nas coisas que você pode controlar. Eu acho que esse é o segredo. Você fez o ciclo direitinho? Legal. Você tá fazendo seu pré-treino bonitinho, você tá indo jantar seu carboidrato, lá seu carb load, seu macarrão, ou seja lá qual for o seu pré-treino. Você levou as suas coisinhas, você levou a sua suplementação, você tem sua roupinha separada. Tipo, já deixa as coisas separadas um dia antes, porque, né, você já vai acordar ansioso, então evita de esquecer qualquer coisa. Eu gosto de, realmente, deixar a minha roupa já separada, toda a suplementação. Então, acho que tudo isso vai ajudando a gente a aterrissar e sentir que a gente tá conseguindo controlar alguma coisa. Então, seguir ali o que você se propôs a fazer e também tá aberto pra saber que qualquer prova, assim como a vida, pode surgir algum imprevisto. Então, também tá com uma cabeça aberta de que Total. coisas que vão fugir do seu controle podem acontecer naquele dia e saber abraçar a imprevisibilidade, ter a resiliência de entender que, putz, tá, então não foi exatamente o que eu gostaria, então eu vou desacelerar e vou desencanar e vou só curtir, ou se precisar sair de uma prova também, né, não vai passar por cima da sua saúde nunca. Então, acho que tudo isso, no final do dia, é o que eu tento focar. Saber que eu fiz minha parte e tentar controlar o que eu posso controlar e o incontrolável deixar pra descobrir ali na hora e também abrir mão, abrir parte pra surpresa também que uma prova pode trazer, né, surpresas boas e ruins. Sim. Uma prova, ela pode surpreender pra caramba de forma positivamente, então também deixar ali esse espaço pra coisas imprevisíveis acontecerem. Sim. E Eu você? concordo, eu acho que é isso. Eu acho que é focar no que você treinou, no que você fez, na sua parte, né? Que você entregou, que você tava todo dia lá acordando cedo, indo dormir cedo também pra conseguir cumprir seu treino. Então, focar nessa parte que você fez, que você sabe que você fez. E o que não dá pra controlar, o clima, a umidade, se você vai ter alguma coisa ali na prova ou não, são coisas Quantas que é pessoas isso. tem correndo junto Quantas com pessoas- você? Você vai estar é. muito cheio, você não vai Tem estar? coisa que não dá pra controlar e faz parte, né? Acho que a gente se coloca nessas situações justamente por esse frio na barriga de você não conseguir controlar tudo, por você viver uma coisa que te provoca essa sensação de euforia também. Então, acho que é o que a Má falou, tá aberto ao que pode acontecer e se divertir nesse processo. E acho que até uma coisa, né, falando também sobre estratégia de prova. A gente falou muito sobre a estratégia pré, de saber lidar com a ansiedade. Mas também eu acho que quando a gente escolhe o look da nossa prova, a gente também precisa escolher com estratégia, né? Porque tem provas de diferentes climas, então você também precisa pensar como você vai estar pronto. Mas o que você considera na hora de você escolher o seu look que você vai correr uma prova sabendo que ela é no Rio? No Rio, gente, pra mim precisa ser um look fresco, não dá pra ser um look abafado. Eu nunca corri no Rio com alguma blusa, alguma camiseta, porque pra mim acaba me sufocando um pouco. Então precisa ser um look fresco, de preferência shorts e top. Precisa ter, obviamente, muitos bolsos para distância maior, pelo menos, para eu conseguir levar o que eu preciso. O que a Má falou da garrafinha de hidratação é uma coisa que eu acabo levando também em provas mais quentes. Então, assim, levar uma garrafinha extra requer um outro bolso. Então, é um ponto que eu penso. Pra mim, não pode ser nada que vá se transpirar, vai deixar marcando muito, porque eu acabo ficando desconfortável. Então, por exemplo, às vezes tecidos muito claros que podem ficar transparentes, é uma coisa que eu prefiro não usar, a não ser que seja da All Out, que a gente vai usar um tecidinho claro, mas que não vai ficar marcando nem transparente. E é sempre bom quando a peça também tem uma proteção UV, porque é isso, é calor, é sol, então às vezes a gente esquece de passar protetor no corpo, e aí isso acaba ajudando também a gente não ficar todo vermelho. E você? Eu acho que eu considero, muito antes da beleza, eu considero a funcionalidade e o conforto do look, assim, principalmente em provas de distâncias maiores. Acho que o que a Má trouxe de bolsos, muito importante, a gente vai levar gel, você leva cápsula de sal. Eu gosto sempre de largar com a minha garrafinha também, porque como eu disse, às vezes essa coisa de, em todas as provas mais de longas distâncias, às vezes é um caos pra pegar água, principalmente provas cheias. Eu gosto de saber que eu tenho a minha garrafinha ali comigo, caso alguma coisa dê errado, principalmente com a questão do eletrólito dentro que eu comentei. Uma prova que no meu caso, eu tenho as coxas um pouco mais grossas, então que não gere atrito entre minhas coxas pra eu não ficar desconfortável, poder estar com uma assadura, né? Eu acho que isso também é importante. Então, uma roupa que eu já tenha testado, que eu saiba como funciona no meu corpo. Eu não iria com uma roupa que eu nunca usei o minimamente. Eu tenho que saber se ela me dá sustentação legal, se ela não pega em algum lugar. Deixa eu pensar aqui mais. Eu acho que a Má trouxe um ponto também, de uma roupa que ou que seja fresca, né? Ou que eu consiga rapidamente
tirar e ficar de uma coisa mais confortável. Porque no meu primeiro ano também, eu acabei fazendo prova com camiseta da prova. Uhum. E, gente, começou a ficar quente. Eu estava com o meu número de peito preso na camiseta. Então, eu não conseguia tirar a camiseta pra poder ficar só de top. É. Então, isso, assim, eu recomendo até se vocês comprarem no Mercado Livre, vem super baratinho aqueles cintinhos pra botar o número de peito. Eu acho excelente pro Rio, porque às vezes você começa com a camiseta, começa a dar muito calor, você quer ficar de top e por conta do número do peito te limita. Ano passado, eu já resolvi ir direto com o número de peito É a melhor preso no coisa. top. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas no primeiro ano que eu fiz, tava mais friozinho. Eu fui até largar de manguito. Ano passado, já tava um pouquinho mais tranquilo, deu pra encarar. Então, depende muito de como vai estar o clima esse ano. Eu já vi que esse ano a prova no dia 20, dos 21 vai estar um pouquinho mais quente. Vai estar ali na média de uns 23 graus, com sol. Então, vai dar pra já ir de top. Eu recomendaria já ir com uma roupa fresca. E se precisar, tô com friozinho. Manguito, peça que você consegue tirar. Não vai com uma blusa de manga comprida, não vai com uma blusa muito quente, porque acho que isso no começo isso pode vir a te atrapalhar. E essa questão do número de peito, onde ele vai estar preso, eu recomendaria uma coisa que pudesse não te bloqueasse tanto, além de se você precisar tirar alguma peça. E acho interessante até nessa parte de vestuário, pensar um pouco também no sol. Então, por exemplo, viseira, boné, óculos de sol, nada que vai te deixar, assim, sabe, sem enxergar ou que vai atrapalhar. No primeiro ano, quando eu corri lá, eu não fui com nada disso. Então, teve uma parte da prova que realmente estava muito difícil pra mim, porque o sol, quando ele chega ali em Copacabana, Leblon, ele bate na areia e reflete na sua cara. Então, assim, é muito desconfortável. Principalmente quem vai fazer a maratona. Vai com óculos de sol, vai com um boné, sabe? Vai com alguma coisa que protege o rosto. Pelo amor de Deus, gente, não esquece protetor solar igual eu fiz no corpo. Eu terminei, assim, um pimentão. Vocês não têm ideia. Eu tava até com medo de ter tido insolação. Protetor solar também não negligencia. Não do negligenciem. E assim, uma coisa que a gente sempre fala aqui também é meia, né? Assim, meia de poliamida, uma meia que seca, que não vai deixar o seu pé encharcado. Porque Passa uma vaselina no pé também. Passa uma Eu sempre vaselina, passo, acho muito bom. E acho que é isso, como a prova é quente, muitas vezes você vai se refrescar com a água e se molha inteiro. Então, toma cuidado com essas partes que podem assar ou podem dar bolha, Exato. pra você não ter uma surpresa ruim ali no meio. E passa às vezes vaselina em alguns lugares. Por exemplo, eu sempre passo nessa parte que eu sei que às vezes eu atrito com o braço, então eu tenho começado a passar aqui. Enfim, eu me besunto de vaselina em vários lugares que eu sei que pode, até por conta do calor e também da maresia. Eu não sei, eu tenho mais tendência a assar na praia. Eu não sei qual a explicação científica pra isso, então eu fico mais atenta com essas questões. E ano passado eu esqueci meu óculos, gente. Eu comprei o óculos de um camelô. Porque aqueles meio fake, né? Baixa pace, mas porque eu falei, eu não consigo. Sim. Tipo, é impossível você fazer a prova sem óculos. Você vai ficar muito incomodado. Foi o que a Emma falou, uma hora o sol vai bater. Sim. Então, o óculos baixa pace, ele não é questão de estilo, ele é questão de sobrevivência, seja um óculos ou boné. Senão vai fazer falta mesmo. Se perde um pouco. Tem horas que o sol vem bem na cara e você não consegue enxergar e incomoda, assim. E amiga, aqui a gente tá falando muito sobre a Maratona do Rio, mas e assim, quando a gente começa a pensar na Maratona do Rio e depois que passar a Maratona do Rio? Eu acho que uma maratona como essa, né? Uma prova como essa, que foi sua prova-alvo por muito tempo, ela é uma grande conquista, né? Eu acho que você sempre vai lembrar. Você tem que curtir essa conquista, eu acho que é acima de tudo. Então, curte, celebra. E depois, a hora que você estiver pronto de procurar uma próxima linha de chegada, porque você vai sair daquela prova com aquela euforia de já querer um novo desafio. Total. Com certeza. Eu acho que a Maratona do Rio é uma prova com tanta energia que você lembra por que é tão gostoso correr uma prova. E você vai querer vivenciar isso mais vezes no ano. E aí você vai saber aonde? Na Ticket Sport, que é a Exato. parceira aqui do Girls Who Run. Sabe onde vai estar a sua próxima conquista? Na Ticket Sport. Gente, eles têm diversas provas muito legais lá. Provas não só de corrida, mas de trilhas, de triatlon, enfim, várias modalidades. É a maior etiqueteira de esportes do Brasil. Então, você com certeza vai achar uma Com próxima prova pra certeza, você já gente. colocar esse desafio. Porque depois que a gente faz uma prova, dá aquele Aquele vazio. você fala, meu Deus, e agora? Pra onde vou? Então, primeiro, você curte um pouquinho o vazio. Eu Sim. recomendo muito. Curta, você não precisa já pular direto pro novo desafio. Dá aquela, celebra, dá uma aproveitada ali pra você também sair um pouco da rotina, porque uma prova exige uma preparação. E a hora que der vontade de você voltar, você com certeza vai achar uma prova muito legal na Ticket Sports pra você fazer. Exato. E assim, gente, duas opções. Se você tá procurando um RP, na Ticket Sports vai ter. Se você tá procurando outra prova pra curtir a experiência, na Ticket Sports vai ter também. Seja às vezes conhecer uma modalidade nova. Então, dê uma olhada e lá você vai achar a sua próxima linha de chegada. E conta pra gente aqui também nos comentários qual que é o próximo desafio que você vai se planejar depois que passar a Maratona do Rio. Quem sabe a gente não Quem aparece sabe a lá gente com tá lá. vocês. Inclusive, a gente tá devendo, a gente surpresa. tá falando isso em todo episódio, mas a gente vai se comprometer agora Vamos. a, depois que a gente gravar, abrir lá e dar uma olhada em qual vai ser a nossa próxima linha de chegada depois que essa prova vai passar, hein? E a gente conta pra vocês. Olha só, Marcela
Ah, já coloquei, que senão a gente fica, vamos escolher. Não, é tipo aquele, vamos marcar, amiga. Não, vamos escolher. A Má tá com essa energia de fazer, Já, né? gente, eu tô agora energia, ó, Energia... pra cima, entendeu? Nada me abala mais, nada me abala. Boa. E como a gente sabe que uma prova como essa também, ela guarda muita expectativa, né? Porque é o maior evento runístico, é o maior feriado runístico, tem toda uma animação pra você estar lá. Tem muita expectativa quando você vai fazer uma prova, mas como a gente falou, também é uma prova que muitas vezes a Tem realidade... seus desafios. Exatamente, e a realidade muitas vezes não vai ser como você esperou na sua cabeça. Então a gente vai agora dar umas dicas muito rápidas de como você se sair ali quando de fato acontecer alguma coisa, com base nas nossas experiências que Exato. já nos frustramos, já tivemos provas ruins. O que a gente indica para como você deve lidar aí em cada situação que pode acontecer? Amiga, então, vai pra começar. Como lidar se a prova não sair como planejado? Respira. E se você estiver durante a prova, desapega do relógio, começa a curtir. E esquece, deixa para uma próxima, sempre vai ter uma próxima linha de chegada. E se for no pós, gente, não cruza a linha de chegada com cara feia. Ai, pega a medalha, vai lá curtir que tem uma música tocando, vai lá DJ, abraça seus amigos, família, quem tiver lá com você. E depois tem Dorme que outra. passa, Exato, dorme dorme que que passa. A gente passa. sempre vai ter uma próxima prova pra você fazer, então Aceita tá que tudo vier, bem. dorme que Exato, passa. exatamente. Maravilhoso. E a maratona vai ter ano que vem também de novo. Então, Exato. você sempre pode fazer Todo mais ano uma. ela vai estar lá. Todo ano ela vai estar lá, fica tranquilo. E ainda com mais gente do que esse ano, provavelmente. E amiga, como a gente não deixa o relógio roubar a experiência? Gente, aqui eu acho que a gente tem que ser prático. Você percebeu? Você tá assim, nossa, tô muito focado, não é isso que eu quero ter a experiência. Cara, para de olhar pro relógio, olha pra outra coisa, sabe? No Rio tem tanta coisa pra ver. Com certeza vai ter algum maluco ali também correndo com fantasia. Então, assim, foca em outra coisa, sabe? Busca Olha pra coisas bonitas torcida. pra olhar. Exato. Interage com a torcida, sabe? Sente o clima. É isso, eu acho que nesse momento é você ter consciência de que estou sendo tomado pela vontade de ficar olhando no meu relógio e vou parar com isso. Você precisa retomar as rédeas da sua vida. Não, e até dando uma experiência de Nova York. No caso, Nova York era uma prova que eu fui porque eu queria curtir muito. E eu comecei a ficar bitolada com o relógio, mas não pelo motivo que eu tava abaixo do pace, porque eu estava acima do pace que Você tava estava mais proposto. Eu tava rápido. mais rápida do que eu deveria estar. E aí eu comecei a ficar bitolada, que assim, o meu corpo tinha encaixado num pace, ele tava ótimo ali. Mas eu olhava o relógio, eu começava a falar, meu Deus, eu vou quebrar, meu Deus, eu vou quebrar. Aí sabe o que eu fiz, gente? Tem uma função que você vai botando pra baixo, do relógio Garmin, que você deixa só no horário. Você deixa, Pronto! vai só aparecer a Tem hora coisa na mais sua fácil tela. do que isso? Se você olhar, você não vai saber seu pace, você só vai saber que horas são. Teve uma parte da prova que eu falei, gente, é esse pace que meu corpo quer. Se eu quebrar, eu quebrei em Nova York. Dane-se, eu vou deixar rolar e vou aqui curtir a torcida. E por muito tempo da prova, eu não olhei meu relógio. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tava ficando... E confia mais na sua percepção de esforço. Total. Acho que em provas difíceis, o Rio de Janeiro é uma prova que pode ter a questão do clima, Nova York é uma prova com muita subida e descida. Cara, às vezes você confiar na sua percepção de esforço, como você vai estar no dia. Às vezes não, acho que sempre confiar na sua percepção de esforço é muito mais importante do que o pace que tá no relógio. Então você treinou. Deixa seu corpo que ele sabe o que ele tem que fazer. E se o relógio estiver atrapalhando, silencia ele. Exato. E como celebrar, mesmo quando o tempo não vem o tempo que você estava esperando? Gente, eu acho que no final a gente sempre tem que celebrar que a gente tem saúde pra fazer aquilo. Eu sei que, é positividade tóxica. Não, gente, muita gente, enquanto a gente tá aqui, não tem saúde pra poder fazer o que a gente tá fazendo. Acho que se lembrar que você poder estar correndo numa cidade linda como aquela é um privilégio. Então, às vezes, a gente se apegar a lembrar a grandiosidade de algo que parece tão simples e às vezes a gente até normaliza, lembrar que aquilo não é normal. Lembrar que correr 21 quilômetros, independentemente do tempo que você fez, 10 quilômetros, 5... é super desafiador. E só de você ter conseguido finalizar, você já é um vencedor. E se você também não conseguiu finalizar por alguma razão, Tá você tudo tentou. bem. E você tá respeitando seu corpo. Então, acho que no final do dia, é sempre lembrar que você tá fazendo o que é melhor pra você. E também não vamos colocar a positividade tóxica aqui. Se quer ficar um pouco triste, fica triste também um pouquinho, mas não se afunda nessa tristeza. Também não vou falar que, ignore a sua frustração. Exato. Não, gente, a frustração vem, você dá um abraço nela, dá um beijinho, mas não deixa isso roubar Exato. o brilho do momento. Acho que é saber... De novo, a corrida é pra ser só um lazer na nossa vida. Ela não é tão importante assim. Não Então- transformar numa coisa maior do que Exato, precisa ser, né? exato. Você pode, se quiser ficar triste ali uns minutinhos, fica e depois vai lá. Vai pro bar com os amigos beber. Vai pra praia curtir. Às vezes usa isso de motivação pra você ir pra uma próxima prova, enfim. Acho que tem diversos cenários, né? Mas o Exatamente. principal é esse de não deixar virar algo maior do que realmente Exatamente, precisa. não precisa ser. E acho que uma outra questão, né, gente? Toda prova precisa ser sobre tempo, amiga?
Com certeza não. Exatamente, gente. Acho que isso é um ponto importante, tá? Não é porque você tá indo lá pro Rio, que tem gente que vai curtir de várias formas. Você não precisa ir lá sempre pra dar seu melhor. Acho que ir lá pra vivenciar a experiência. Acho que a Má Exato. falou, e esse ano também eu tô indo pela primeira vez pra não bater meu RP. A gente vai pra A gente correr vai correr juntas, juntas. vai pra curtir a prova, vai pra gravar Uhum. conteúdo pra vocês. E Nossa, com certeza total. vai ser uma forma muito diferente. Ai, posso contar um fun fact? Pode. Que agora que eu lembrei. A minha primeira maratona foi em 2021 e foi o retorno da Júlia Sete às redes sociais. E ela tava lá fazendo a maratona também. Acho que ela tinha feito os 21 um dia antes e ela tava fazendo a maratona. E eu lembro que eu já seguia ela há muito tempo. Foi uma época que ela parou de criar conteúdo, sumiu das redes. E quando eu vi ela lá, eu pensei, gente, a Júlia tá aqui. E aí eu corri um tempo do lado dela e eu ouvi ela conversando com uma pessoa falando, não, corri 21 ontem, hoje eu tô muito tranquila, tô correndo pra aproveitar. E aquilo me marcou e eu pensei, cara, eu acho que eu ainda quero voltar pro Rio pra isso. Porque eu acho que é isso a experiência que torna o Rio legal e é isso que faz a prova ser mágica, assim. Então, é isso que a gente já tá falando no episódio inteiro, gente. Tipo assim, o Rio, ele é outra coisa, ele não é só... Ele pode ser a performance também, mas eu acho que ele tem um potencial pra ser muito além disso, né? Eu acho que além de tudo, no geral, gente, na corrida, eu acho que você tem que ter o seu calendário de provas. Tem provas que você vai, sim, colocar. Não, essa prova aqui é uma prova que eu quero dar tudo de mim, que eu quero me testar, eu quero saber como eu tô. É gostoso a gente poder se colocar à prova em alguns momentos. Mas você não precisa fazer isso em toda a prova que você vai. Exato. Não é toda a prova que você vai dar seu melhor. Tem prova que você vai pra ver seu tempo, tem prova que você vai só pra curtir, tem prova que você vai usar como um treino de luxo, tem prova que você vai pra explorar um percurso novo que você não tá acostumado a fazer. Eu acho que pra quem é de São Paulo, passando Maratona do Rio, uma prova muito legal que eu sempre deixo convite é a SP City, que é uma Sim. prova que tem um roteiro, a única em São Paulo que faz um percurso de 21 e até mesmo a maratona, que sai ali do óbvio do que a gente tá acostumado aqui. Exato. Então, é uma prova que eu gosto de ir pra curtir, porque me permite correr por um lugar que eu não tô acostumada. Sim. Então, E acho que não é que- uma prova fácil. Que eu acho que é a mesma visão do Rio também. É uma prova que você vai correr num percurso que você tá viajando pra ir pra um lugar que também você não tá habituado. Então, acho que nem toda prova ela é sobre RP. Eu acho que Sim. cada prova pode ter um significado diferente na sua vida. Sim. E todas elas vão ser gostosas e divertidas e te dar uma recompensa diferente no final. Acho que... E, gente, tem uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito de acompanhar, e acho que ela mostra muito isso, de provas que ela quer fazer forte, provas que ela quer fazer super na diversão. Chama Bruna Cavalazzi, sigam ela, é com 2 L's e 2 Z's, ela é uma nutricionista maravilhosa, a Bru às vezes ouve a gente, então amiga, se você estiver ouvindo a gente, um beijo pra você. Ela é maravilhosa, ela é recifense, mas ela mora no Rio de Janeiro, ela vai estar correndo a prova, inclusive, só que assim, é uma pessoa que já fez, sei lá, 39 maratonas, 38 maratonas, e acho que ela mostra isso muito bem, assim, de provas que ela quer ir pra RP, então ela foi lá conquistar o índice de Boston, ela tentou outra vez, ela gosta de performance, não é uma pessoa foda-se pra performance, só que ao mesmo tempo ela sabe dividir, pô, tem prova que ela tá indo pra curtir, tem prova que ela faz em 6 horas, sendo que ela já correu uma maratona em menos de 3 horas e 15, sabe? Então eu acho que isso é muito legal, tem outras pessoas que compartilham sobre isso Acho também. que a Júlia Sete é um grande A exemplo. Júlia ela Sete. grava várias provas e pouquíssimas das provas dela são pra performance. Exato. Uma ou outra ali ela pega, mas o que ela gosta mesmo é de viver a experiência. Eu Eu acho nem que sei se hoje em dia ela pega mais, né? ela pegou uma que ela fez agora Ah, recentemente, então- que ela nem contou pra ninguém, que ela fez uma maratona, que essa ela... Gente, eu amo, exato. Ela nem quis contar que ela ia fazer, mas eu acho que no geral, eu acho que viver a corrida através dessas experiências, gente, é uma das melhores coisas, é uma das coisas mais gostosas. Então eu falo, Eu acho também. eu acho que você poder escolher uma prova diferente, num lugar diferente, puta, tem tanta prova legal que sei sempre pensando no tempo. Quando a gente vai com o tempo, a gente vai com uma pressão que a gente não se permite, talvez, Exato. correr num ritmo mais confortável e olhar ao redor. Então, eu acho que nem toda prova precisa ser pra RP. Na verdade, nem toda prova deve ser pra RP. Sim. Eu acho que você tem que escolher algumas no ano, até Eu porque... acho. E fazer escolha inteligente também, gente, pelo amor de Deus. eu acho que aí também tem até uma coisa que o nosso treinador explica bastante, né? Mas que a gente tem picos de performance no ano. A gente não tá sempre no hype, performando igual. Então, se todo mês você escolhe uma prova pra performar, você vai estar sempre forçando o seu corpo, aumenta o risco de lesão. Tipo, não precisa. Tenha momentos do ano pra você falar, essa vai ser minha prova-alvo, eu vou me preparar muito pra ela. E o resto que vier no meio é treino, é diversão, é brincadeira. Exato. Enfim, acho que é importante a gente deixar também esse lado lúdico e mágico na corrida. Concordo. E a magia da chegada, né? E falando de lugar mágico, eu acho que no final do dia, a parte mais mágica, sempre que a gente conclui o desafio, é a linha de chegada, né? E, amiga, o que a linha de chegada representa pra você, assim, numa prova? Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu acho que pra mim a linha de chegada, ela representa
uma finalização de todo esse processo que a gente passa para correr uma prova. Tem muitas provas que às vezes a gente acaba não treinando especificamente para ela, mas provas mais longas, necessariamente, pelo menos 1 ou 2 treinos a gente acaba fazendo para essa prova. Então, eu acho que a linha de chegada é literalmente essa simbolização de todo o processo que você passou para estar lá. E acho que a gente já falou muitas vezes aqui que pra gente o processo é a parte mais legal de toda essa história, é onde a gente se transforma, é onde a gente vê a nossa resiliência, é onde a gente vê o que tá valendo a pena, o que não, por que a gente gosta desse esporte. Então, pra mim, a linha de chegada é um momento que sintetiza tudo isso e é aquele momento que você para e pensa, cara, tudo valeu a pena, sabe? Consegui, exato. E acho que essa coisa de você também olhar e se sentir muito potente, assim, seja por uma prova boa ou seja uma prova ruim. Eu acho que independente dos casos, quando você termina, é aquele momento que você olha e fala, cara, eu superei tudo e consegui. Eu acho que uma prova, ela pode te passar vários momentos. Eu acho que às vezes uma prova ruim, quando chega a linha de chegada, você fica... Independente se você fez aquela distância, é um alívio, mas ao mesmo tempo, putz, eu consegui. Às vezes a linha de chegada, ela vai guardar de uma emoção de você se lembrar que você pode fazer coisas difíceis, enquanto às vezes você tá passando por um momento mais sensível na vida. A corrida e fazer uma prova de corrida, às vezes te lembra te devolve um pouco de autoconfiança. Então eu acho que a linha de chegada, ela sempre traz um pouco de emoção e por razões diferentes. Às vezes é porque você tá cruzando a linha de chegada da sua prova-alvo. E eu já me emocionei em outras linhas de chegada, porque às vezes eu tava num dia que eu precisava sentir que eu era forte, que a corrida me coloca de novo nesse lugar. Então, às vezes, porque eu vejo outras pessoas, eu também gosto muito de ver as pessoas na linha de chegada. Então, é um lugar... Cada pessoa tá ali por uma razão. Acho que uma prova de corrida, assim como na vida, né? Mas eu acho que numa linha de chegada, cada um teve a sua história que te levou àquele momento. Então, são várias histórias correndo juntas e cruzando aquela linha de chegada, cada um também pelo seu porquê, sabe? Então, e é sempre uma celebração, né? Assim, bom, sempre é difícil falar, mas normalmente a gente vê as pessoas celebrando, sempre né? Acho que isso é muito legal. É uma coisa, uma sensação de, putz, que delícia, tem aquela endorfina do pós. Então, cara, uma prova mesmo que às vezes não é da RP, às vezes às vezes faz tempo que você não faz um treino daquela distância. Então, mesmo, enfim, eu acho que sempre guarda ali uma questão de... sempre emocionante, né? É sempre gostoso a sensação de você ver a linha de chegada. Você dá, às vezes, aquela aceleradinha no final. Tipo, mesmo que é uma prova, às vezes, sem pretensão nenhuma, cruzar a linha de chegada é uma sensação muito boa. Algumas vão te emocionar mais, outras menos. Mas eu acho que sempre simboliza algo de que você é potente, que você consegue fazer aquilo. É um lembrete, sabe? Que a gente é capaz. Eu acho isso muito importante. Relembrar que a corrida, ela não é um negócio trivial. Exato. Ela é gigante, você é gigante por conseguir fazer esse esporte. Não é trivial e acho que não é dado, né? Assim, você não tá lá sem esforço nenhum. Nem que você não tenha treinado. Você teve o esforço de levantar da cama e ir pra aquela linha de largada. Então, celebra isso. É um momento que vale a pena ser celebrado, ser aproveitado. E acho que agora a gente pode partir pro nosso sprint final, né, amiga? Sim, agora... primeira vez que a gente vai fazer um sprint final, assim, meio bate-bola uma com a outra. Então, cada uma faz uma pergunta, a outra responde. Tá bom. Tá, posso começar? Maratona do Rio em uma palavra. Experiência. Maior erro de quem vai correr no Rio. Negligenciar o calor. Uma coisa pra levar. Garrafinha d'água. Uma coisa pra não fazer na véspera. Não inventar de comer algo que você não tá acostumado. Boa. Melhor conselho pra quem vai correr a primeira meia maratona. Aproveita. Ferrei com você. Melhor conselho pra quem vai correr a primeira maratona. Aproveita também, mas acho que presta muita atenção em toda a preparação, é muito importante e não bota nenhuma pressão. É um feito gigante você correr 42 quilômetros. Assim como o 21, né? Acho que no final do dia, não negligencie esses efeitos o feito gigantesco que vocês vão estar fazendo lá. Uma dica pra lidar com calor: beba bastante água e passe protetor solar. O que não fazer... desculpa. O que não pode faltar no look da prova? Bolso. Principalmente para as longas distâncias. Uma frase pra lembrar em um quilômetro difícil: que você treinou muito pra estar ali e que vai valer a pena você continuar. E o que faz o Rio ser tão especial? As pessoas e a energia que esse feriado carrega. Uhul! Então, acho que é isso, gente. Acho que tem uma coisa que fica pra gente aqui, e a gente falou bastante sobre isso, é que a Maratona do Rio é muito mais do que só uma prova, né? Sim, ela é uma experiência, porque tem desafio, tem beleza, tem caos também, tem muita emoção e muita história acontecendo ao mesmo tempo. E porque ela também lembra pra gente que correr não é só sobre uma distância, né? É sobre viver um feriado inteiro em torno da corrida.
E bom, pra quem tá pensando em desbloquear uma nova distância, seja 21, 42, 10 ou 5, né? Por que não? Fica o lembrete de que você não precisa fazer tudo perfeito para que seja uma experiência legal. Você só precisa construir um caminho com respeito e que seja saudável pra você também. E se você vai correr o Rio e vai estar lá com a gente, não esqueça, organiza toda a logística, testa já tudo que você precisa testar, respeita a sua prova e não se esqueça do mais importante, que é aproveitar. Exato, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial Maratona do Rio. E não esqueçam, obviamente, de se inscrever no canal do Estema, mas principalmente para esse episódio aqui. Seguir a gente no girlsrun.pod, Exato. porque como a gente falou no episódio, estaremos lá as duas pela primeira vez fazendo isso juntas e gerando muito conteúdo pra Cobertura vocês. ao Cobertura, vivo. primeira vez que a gente vai fazer Uhum. isso. Primeira vez que a gente vai correr uma prova juntas, porque a gente nunca correu. Afinal, a Mariana que é um foguete, então Tá dessa bem. vez ela vai, amiga, tudo bem, eu corro com você. Obrigada. A Marcela que vai ter que ir mais devagar. Mas eu queria fazer um pouquinho mais de força, mas vamos junto ali no seu pace dessa. Ai, vou no seu. Amiga, eu faço esse favor aqui no seu pace, sabe? Eu dou uma segurada. Não, mas brincadeira, é a primeira vez que a gente vai fazer isso juntas, então vai ser muito especial e a gente vai fazer muitos conteúdos legais. Inclusive, já estão rolando conteúdos legais no nosso Exato. feed desde ontem. Então aproveitem, a gente tá falando bastante sobre a prova lá. Essa conversa ela continua, como a gente fala sempre no nosso Instagram. E fiquem ligados, toda quarta-feira aqui a gente tem um episódio novo pra vocês. É isso, até mais. Beijo. Beijo, até o próximo episódio.